aquilo que teu povo precisa, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todo diz: amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para todos. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Se perca de tempo, localize aí na sua Bíblia Senhor. o Evangelho segundo escreveu Mateus. Glória, glória, glória. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 24. Quantos irmãos procuram? Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor Meu está Deus, concedendo. o joio do trigo é bom. E mais uma vez está retornando a esta casa. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor Jairo, a toda a comitiva de obreiros, pastor Paulo, missionária Patrícia, pastora Jacira, que Deus abençoe a vida da senhora. Louvar a Deus pela vida de alguns irmãos aqui, eu conheço, algumas primas. Louvado seja Deus. Gion, Deus abençoe. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espere. Glória a Jesus. Queridos, a minha esposa, a missionária Jéssica, se encontra também no culto, louvando ao Senhor. Deixei em casa a Ana Gisele, João Pedro, João Gabriel, os meus filhos. Eu creio que em uma outra oportunidade eu possa estar juntamente com a minha família, como também é de costume quando eu vou em alguns lugares. Para quem não me conhece, me chamo Ricardo, congrego ali na Assembleia de Deus, no Ministério Caminho Eterno, onde eu estou pastoreando. Fica aqui embaixo, na Baixa do Alto do Cruzeiro, e trago a paz do Senhor dos irmãos também. Amém. Quem achou, diga amém. Amém. Capítulo de número 13, o Senhor me tocou para trazer uma palavra. Já há tanto tempo sem ir no monte, quando eu fui no monte, Deus, Ele... Glória a Jesus. Irmãos, eu não prego como o pastor Eugênio, não, mas eu vou falar algumas coisas que Jesus falou também. Amém. Nem como a missionária Patrícia, que também é uma tocha de Deus, que tem abençoado muitos lugares por onde passa. Tenha um pouco de paciência com teu servo, que a gente vai repetir algumas coisas que Jesus falou na sua palavra. Amém? Amém. No capítulo de número 13, versículo 24, está escrito assim: propôs também outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no seu campo boa semente? Por que tem tanto joio? E ele lhe disse: o homem inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? E ele, porém, lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo junto com ele. Versículo de número 30: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Você que pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Queridos, o texto que nós acabamos de ler se trata de uma parábola. Nós sabemos que parábola é histórias contadas por alegorias. Jesus, ele adota esse tipo de mensagem no seu ministério
Jesus, ele é aquele que veio para cumprir as profecias. Quando nós lemos Salmos, capítulo de número 78, versículo 2, nós vamos ver que o profeta Asaf, usado pelo Espírito Santo, ele profetiza: abrirei a minha boca em parábolas, proferirei enigmas desde a fundação do mundo. Asaf não contou nenhuma parábola, mas por intermédio do Espírito, Asaf profetiza o tipo de mensagem que o próprio Jesus pregaria no seu ministério. Quando eu falo de parábolas, irmãos, eu falo das histórias que Jesus usava para pregar, para trazer uma finalidade tanto moral como espiritual. Jesus prega cerca de 40 parábolas, e isso nós vamos perceber dentro dos evangelhos. Jesus adota essa forma de ministrar, essa forma de trazer uma finalidade espiritual. Quando Jesus está pregando sobre parábolas, pastor Léo, eu vejo em Mateus capítulo 13, versículo 10, que quando Jesus começa a ministrar suas parábolas, os seus discípulos não entendem. Ele chama Jesus no canto e pergunta: Senhor, por que o Senhor nos prega por parábolas? Só que Jesus vai dizer: porque a vós é dado conhecer os mistérios de Deus. Quando Jesus aponta para a multidão, Jesus diz: porém a eles não é dado. E nele se cumpre o que disse Isaías no capítulo de número 6, verso 9: porque ouvindo de fato não entenderás, vendo não enxergarás e não descerás ao teu coração, para que eles também não se convertam e não os cure. Observe que todas as vezes que Jesus pregava na rua, diante de uma multidão, Jesus pregava por parábolas. Só que todas as vezes que os discípulos não entendiam, pastor Léo, Jesus ele preferia separar o povo e fazer um culto de doutrina. Era onde Jesus começava a revelar aquilo que ele falava através das suas parábolas. No capítulo de número 13, o texto diz no seu início, no versículo 1: e eis que o semeador saiu para semear. Jesus sai de sua casa, vai à beira do mar da Galileia, e o texto diz que diante de Jesus tem uma grande multidão que sai para ouvir Jesus pregar. Só que Jesus prefere, missionária Patrícia, proferir uma parábola, porque Jesus ele está diante de uma grande multidão. Ele começa dizendo: eis que o semeador ele saiu para semear. Olha para cá para ver se você começa a entender o que Jesus está dizendo. O único motivo de eu sair de dentro de casa, diante da multidão, eu não vim entregar a chave de carro, diante da multidão eu não vim entregar a chave de casa, mas diante da multidão eu vim para semear a palavra. Jesus chega diante da multidão, pastor Paulo, e ele começa a dizer: quando o semeador ele saiu para semear, uma boa parte das sementes caiu à beira do caminho. Só que quando a semente cai à beira do caminho, veio as aves dos céus e a comeram. Jesus está dizendo: existem sementes que quando vai passando e cai à beira do caminho, ela cai em um tipo de terra, aonde essa terra não tem reação, ela não dá crescimento, a terra não engole a semente, mas vem o inimigo e arrebata a semente, a qual caiu à beira do caminho. Olha para cá, irmãos, Jesus disse assim: quando ele vai passando semeando, a segunda parte da semente ela cai em pedregais, aonde não tem terra profunda, mas logo aquela terra faz com que a semente cresça. Só que quando não tem terra profunda, também não cria raiz. E se não cria raiz, pastor Paulo, o sol que sai vai queimar aquela plantação. Jesus continua dizendo: a outra parte da semente ela cai em uma terra aonde tem espinhos, só que os espinhos sufocam a semente. Quando ela começa a crescer, os espinhos, além de sufocar, também mata a semente que foi semeada. Mas existe uma parte da semente que ela cai em uma boa terra, e essa produz os seus frutos. Ela nasce a 30, ela nasce a 60 e ela nasce a 100 por um. Escuta aqui, irmãos, observe que a semente era a mesma, mas o solo era diferente. Eu vou
que recebeu a palavra. Escuta isso aqui. Primeira parte da semente. Tem alguém que ora pelo pregador dizendo assim: Senhor, repreende todo ladrão da semente. Só que o ladrão não rouba a semente de quem semeia. O ladrão, ele rouba a semente da terra que recebe e não frutifica. A semente caiu à beira do caminho. E isso aqui fala de pessoas que dignamente recebeu a palavra, só que não tem nenhuma reação. Ele não decide que quer ser crente ou se quer permanecer no mundo. Escute isso aqui, irmãos. A segunda parte da semente, ela cai numa terra chamada pedregais. Quando aquela semente cai, a primeira coisa que faz é nascer rapidamente. E isso fala de corações que na primeira pregação recebe de bom grado, só que não permanece firme. E quem não permanece firme não cria raiz. Quando vem o sol, queima aquela semente porque não tinha raiz profunda. A terceira parte da semente fala de pessoas que recebem a palavra, até desejou permanecer firme, só que os espinhos, Jesus disse, as coisas deste mundo começou a sufocar. Isso aqui fala de pessoas que vêm para a igreja, a pastora Jacina, e diz assim: eu tomo posse da palavra, amanhã ele volta para o culto de novo, no domingo ele está no culto de novo, quando chega na terça-feira ele cultua de novo, mas quando a coisa começa a pegar, acabou a comida, a minha geladeira não tem mais o sustento, aí ele pensa: meu Deus, se as coisas da terra acabam para mim, eu também não vou lá para o culto. É pessoas que recebem a palavra, mas faz que nem disse Tiago, capítulo 1, versículo 22, não adianta apenas ouvir, mas segue também praticante da palavra. Glória a Jesus. Escute isso aqui para você entender. Só que a quarta parte da semente fala de corações que recebeu a palavra e disse: a partir de hoje essa semente não sai de dentro de mim. Aí começa a produzir os seus frutos. Tem pessoas que logo no início produzem a 100, outros produzem a 60 e outros produzem a 30. Só que existem pessoas, igreja, que quando não consegue ficar firme, não consegue frutificar, a primeira coisa que ele vai apontar é a palavra não serviu, a mensagem não foi de Deus. Só que Deus está dizendo essa noite: o problema nunca foi a semente, o problema é você que não decidiu ser uma colada. Deixa eu ver se tem alguém que está entendendo aí. Levanta sua mão para ver se você é primeira. O primeiro, glória para Jesus. O problema não está na palavra, o problema está em quem recebe a palavra. Aleluia. Eita Jesus! O problema nunca teve na semente. Olha para mim, porque a semente era a mesma. A semente era o quê? A mesma. Só que os solos são diferentes. Nem todos os solos são iguais, mas todo aquele que vem diante daquele que semeia vai receber a mesma palavra. Eu me lembro de João Batista no deserto. O texto diz que toda a Judéia de adjacência e até com ele no deserto, independente se era branco ou se era preto, a palavra era arrependei-vos. Independente se tinha dinheiro ou se não tinha, a palavra era arrependei-vos. Independente se fosse crente ou se não fosse, a palavra era arrependei-vos. Então, independente do solo que vem para ouvir, a palavra não vai mudar, porque a semente é a mesma. O solo que é diferente
versículo de número 24 traz uma grande diferença da primeira parábola que Jesus prega. Porque a parábola do semeador mostra que a semente é a palavra. Quem semeia é o Filho do Homem. A semente era a mesma, só que as terras que eram diferentes. Só que no versículo de número 24, Jesus vai dizer que eis que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia a boa semente no seu campo. Só que dormindo os servos daquele homem, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E quando eles percebem, ele diz: Senhor, não semeaste apenas a boa semente no seu campo? E por que tem joio no meio do trigo? E o dono vai dizer assim: foi o inimigo quem semeou. Só que os servos olham para o dono e dizem assim: Senhor, o Senhor quer que nós vamos arrancar? Ele disse: não, para que ao arrancar o joio, não arranque também o trigo junto. E qual é a diferença, pastor, da primeira parábola para a parábola do joio? É que na primeira parábola as terras são várias, a semente era a mesma, só que na parábola do joio o campo que era o mesmo e as sementes que eram diferentes. Deixa eu ver se você entende. Ele semeia o trigo no seu campo, só que o dono do campo que semeia, ele não fica para vigiar o campo, ele levanta pessoas para ser vigilante do campo. Só que o texto diz que quando os servos do campo dormiram, o inimigo entra e semeia. Escuta isso aqui. O inimigo só entra no campo aonde só tinha trigo, porque quem deveria estar vigilante estava dormindo. Olha para cá para você entender. Vou repetir para ver se você libera o glória melhor para Jesus. Enquanto eles estavam acordados, só tinha trigo semeado no campo. Mas quando quem era para estar vigiando o campo decidiu dormir, o inimigo entra e coloca o joio no meio. Glória. E assim pode ser na tua casa, assim pode ser no teu trabalho. Sabe por que o diabo tem entrado e tem sararicado? Porque em vez de você estar vigilante, você decidiu dormir. E Deus está dizendo: aonde que deveria estar acordado dorme, o diabo entra para semear. Vou chegar. Quem deveria estar acordado estava o quê? Estava o quê? Só que quando o inimigo planta o joio, os servos chamam o dono do campo e dizem assim: Senhor, tu não semeaste apenas a boa semente no teu campo? Ele disse: sim. E por que tem joio no meio do trigo? O dono vai dizer: foi o inimigo que semeou. Só que o servo vai dizer assim: Senhor, o Senhor quer que a gente arranque? Ele diz: não. Pastor, por que o dono do campo não deixa quem deveria estar vigiando arrancar o joio? Porque quem chamou para vigiar não chamou para arrancar. Tem gente que foi chamado para vigiar e não para arrancar. Porque ninguém pode fazer o trabalho do seu espelho. Quer ver uma coisa? Quando Deus pegou Ezequiel, colocou no meio de um vale de ossos secos, Deus olhou para o profeta e falou: Ezequiel, pode porventura esses ossos voltarem a ter vida? O profeta olhou para o osso do lado, olhou para o osso do outro, e dentro dele ele sabia qual era a resposta.
juntos. Pastor, sabe o que Jesus falou? Que o campo é o mundo. O campo não é a igreja, o campo é o quê? Mas a igreja está onde? Da mesma forma que existe trabalho onde tem joio e tem trigo, oh meu Deus do céu, da mesma forma que tem escola onde tem joio e tem trigo, a igreja está vivendo nos últimos dias, aonde dentro dela também tem joio, dentro dela também tem trigo. Só que Jesus está falando assim: vocês não ficaram vigilantes, vocês dormiram, só que arrancar também não vai, deixar e crescer junto. Eu não entendi, pastor, porque tem pregador que é prostituto e Jesus não mata tudo, meu Deus do céu, deixar e crescer junto. Pastor, porque tem cantora que se prostitui, deixar e crescer junto. Porque tem pastor que está ainda vivendo no homossexualismo, deixar e crescer juntos. Olha, eu estou falando alguma mentira aqui. 99% da igreja tem redes sociais. Todo dia uma notícia: pastor fulano adulterou, pastor ciclano caiu no adultério, a missionária desviou. Todo dia tem notícia, mas quando passa o mês, o pastor que adulterou está pregando de novo, o pregador vai voltar de novo. E Jesus está dizendo: não é hoje que eu vou te arrancar, eu vou deixar você crescer. Levante a mão para adorar Jesus, vai. A hora certa, ele vai arrancar. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu subi até no monte do Estiebe. Eu falei: Deus, pregar o que eu quero não vai dar certo, inventar mensagem não vai dar certo. Deus falou: fala do trigo, fala do joio, fala do trigo, fala do joio, fala do trigo, fala. Ô glória, deixa eu ver quem veio para adorar Jesus aí. Ô glória a Jesus. Abre a porta para adorar. Eu vou deixar você dar um minuto de glória para Jesus. Isso, abre a boca, abre a boca. Olha para mim. Fala para meu irmão. Fala aí, meu irmão. O solo era o mesmo, mas a semente era diferente. E qual é a diferença, pastor? A diferença é que o solo é o campo. O campo é o mundo. A boa semente é os filhos do reino. O trigo. A mau semente, chamada de erva daninha, é os filhos do maligno. E sabe onde foi que eles cresceram? Um do lado do outro. Olha o que o texto diz. E quando cresceu o trigo, apareceu também o joio no meio. Pastor, trigo cresce. E o joio também. Como é que eu consigo identificar de longe o que é trigo e o que é joio, se os dois têm a mesma aparência? Pelo texto, apareceu.
Se os dois crescem, é simples. É porque enquanto os dois vai crescendo, o que é trigo que está cheio de fruto, ele cresce, mas ele resolve subir. Ele cresce e começa a se envergar para baixo. Aí o joio que está crescendo igual a ele, em vez de se envergar, começa a empinar para cima, dizendo: eu cheguei, apareci. Então você está dizendo: não adianta se aparecer, se eu sei que por dentro está vazio da semente. Glória, não adianta se aparecer, porque pelo lado de fora é trigo, mas pelo lado de dentro é joio. Talvez não era a palavra que você veio ouvir hoje. Eu sei disso. Talvez você pensou: é hoje que ele vai profetizar o meu jandeiro profético. Eu tenho uma profecia para liberar para a tua vida. Enquanto o ceifeiro não vem, ainda há a oportunidade de decidir se você no campo vai ser joio ou se você vai ser trigo. Levante a mão aí, você isso. Glória, a profecia é essa. Ainda há oportunidade. Glória, glória, glória. Oh, meu Deus. Deixa eu lhe falar uma coisa. O trigo cresce. Estude lá um pouquinho da agricultura para você ver. O joio cresce. Oh, aleluia. Glória. Mas você sabia que o maior motivo do dono do campo não deixar os servos arrancar o joio é porque o joio só cresce por causa do trigo? Meu Deus. Vou repetir isso aqui para você entender. O joio só cresce por causa do trigo. Sabe por quê? Porque as raízes do joio, ela procura a raiz do trigo e se entrelaça. E todos os nutrientes que o trigo possui, o joio começa a arrancar pela raiz. Alguém pegou aqui na frente? E sabe o que é que o joio faz com o trigo? Quando tira todos os seus nutrientes para ele crescer, ou ele mata o trigo, Meu Deus. ou ele deixa o trigo parecido com ele, joio. Porque se não tem nutriente, não gera fruto. Vou repetir: o joio, quando não mata, ele deixa o trigo parecido com ele. Eu vou rasgar para você entender. Lembra daquele pregador que era homem de Deus, que era bênção? Começou a andar com prostituto, caiu. E aí a Bíblia dizendo assim: fulano viu pessoa, ele não vigiou entrar nas suas raízes, nas raízes do joio. Sabe aquela varoa que quando abria a boca o céu abria com ela? Começou a andar com o que não presta, se entrar na sua raiz. E Deus está dizendo: o joio, quando não mata, ele deixa o trigo parecendo com ela. Nos ajuda, Pai. O Pablo era uma bênção. Era um joio na igreja. Só que decidiu fazer amizade com o trigo. Aí o joio pensou assim: rapaz, eu vou andar com aquele trigo, porque ele tem para me dar. Aí de repente ele suga toda a energia. E quando de repente aquele trigo que era trigo passou a ser joio igual outro. Glória. E Jesus está dizendo: esse ano não é ano de entrelaçar as suas raízes com o joio, é ano de desapegar. Ou você desapega, ou o joio te mata. Pai, me ajuda. A decisão é minha. Meu Pai, nos ajuda porque está estreito. De que é a decisão? Fala no teu peito, que a decisão é minha. Ou eu decido ser joio, ou eu decido ser trigo. O Senhor quer
arrancar o trigo junto, por causa das suas raízes que estão juntas. E sabe o que é interessante? Eu não sei quem vai entender isso aqui. O dono do campo é o próprio Deus. Os servos vigilantes somos nós, ministros do Evangelho. E olha para cá, irmãos. Os ministros conseguem até ver por cima o campo e dizer: aquele dá para arrancar, aquele não dá, aquele dá, aquele não dá. Só que só o dono do campo sabe quais são as raízes que estão entrelaçadas. Vou rasgar para você entender. O servo conhece aparentemente, mas o dono conhece no profundo quem é ele. Eita, meu Deus do céu! Glória! Servo só conhece aparentemente, mas o dono do campo conhece no profundo. Oh meu Deus, já pensou se fosse Deus que trazia os convidados para pregar, para cantar, enquanto o céu estava na mão de Deus, nós não é nada. Enquanto o céu estava no convidador que não presta, Deus está falando: essa aí que é homem de Deus. Porque o servo conhece aparentemente, mas só quem conhece no profundo é o dono do campo. Glória. Quem conhece o homem por dentro é Deus. Quem conhece as suas raízes é Deus. E sabe o que eu acho interessante? É porque diante de uma mensagem dessa eu vejo o amor de Deus dizendo: ainda dá tempo. O cerveiro não desceu ainda para arrancar. Então quem anda na posição de jogo, pelo amor de Deus, conserta os teus caminhos, endireita as tuas veredas, porque ainda há oportunidade. Olha o que o dono falou, pastor Léo. Não arranque não, porque no tempo certo eu darei ordem aos ceifeiros para que eles arranquem tanto o trigo como o joio. Porém, o trigo recolhei no meu celeiro, mas o joio lançai para ser queimado. Peraí, pastor, uma parte vai ser queimada, a outra vai ser tolhida? Sim. Aleluia. Isso é no dia da colheita. Mas enquanto a colheita não chega, olhando para o campo todo mundo é igual. Olhando para o campo todo mundo cresce. Olhando para o campo todo mundo é trigo. Oh, glória! Só que eu não vejo a importância de crescer no campo e nem de se parecer com trigo. Melhor do que crescer no campo é saber para onde vai você depois de ser colhido. Você vai ser colhido no celeiro ou vai ser lançado no fogo para ser queimado. A decisão é hoje. Glória. Deixa eu falar algo aqui, irmãos. Isso aqui é uma realidade. Tem gente que vai passar anos e mais anos no campo. Tem gente que decidiu vir para a igreja porque achou bonito os mistérios, achou bonita a pregação, falar em línguas é coisa maravilhosa. Só que o importante da mensagem de Jesus não é enquanto você está no campo. Ele quer saber depois da colheita para onde é que você vai. Oh, glória! Vai passar anos e mais anos no campo, mas na hora do juízo final, a dor na dor e morreu na praia. Eu sei que a mensagem não importa. Eu sei que no término da mensagem ninguém vai rolar, então eu gosto de fazer isso. Eu gosto de rodar, pular, sapatear, falar línguas. Mas existe um momento que Deus está com um amor tão grande pela tua vida que Ele resolve te dar uma surra para ver se você entra pelo caminho, para ver se você entra pela porta. A decisão de ser trigo não é amanhã, a decisão é hoje.
consegue mudar a cabeça de um trigo? Tem isso ou não tem na igreja? Olha, em qualquer ambiente do mundo, pessoas de mau mente muda a cabeça de pessoas de boa índole. E isso porque entrelaçou as suas raízes. Tem gente que era para estar sendo uma bênção até o dia de hoje, mas escolheu o meio errado para se conviver. E sabe como é que um joio consegue mudar a cabeça de um trigo? Através dos conselhos. Eu vou entregar tudo, irmãos. Através dos conselhos. Tem pessoas, pastora Jacira, que sempre foi uma bênção. Só que ele decidiu andar com alguém que sempre viveu na rebeldia contra Deus. De repente, esse alguém que era uma bênção já está com as mesmas atitudes daquele que sempre foi rebelde. Eu não sei como é que alguém consegue ser influenciado por alguém que nunca foi influenciado pela palavra. É assim, não é? Provérbios capítulo 12, versículo 5: os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos perversos é engano. Tem gente, irmãos, assim, ele consegue ser levado pelo ímpio, mas ele não consegue trazer o ímpio para a igreja. Aleluia, glória. Conselho de ímpio, se não vigiar, derruba justo. Conselho de ímpio, se não vigiar, derruba o justo. Olha o que o salmista disse: bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se aceita na roda dos escarnecedores. Olha para cá para você entender, irmãos, o seu meio não é aquele que você vive, que a conversa é contra a igreja, é contra a palavra, é contra o pastor, e você permanece no meio. Quando chega de repente, quem era para dar aconselhando, saiu mal aconselhado. Sabe por que o salmista escreveu isso? Sabe quem eram os ímpios da época? Eram pessoas de Israel que viviam contra os mandamentos de Deus. Não era gente de fora da nação, era pessoa de dentro. O próprio povo de Israel que era rebelde contra Deus. O salmista falou: não pare para ouvir os conselhos dele. Não se detenha nos seus caminhos. E não se assente na sua roda. O problema é que você deseja, quer ser trigo e quer frutificar, mas você ama um conselho de ímpio. O problema é que você quer ser trigo e quer frutificar, mas você anda andar com os pecadores. O problema é que você quer frutificar, mas você só anda sentado na roda de quem escarnece. A pergunta é: e na igreja, pastor, tem isso? Pessoa de medo, que em vez de viver com conduta de trigo, vive na conduta de joio. Não vai esconder a palavra, porque tem gente da igreja aqui dentro. Esse negócio de maquiar o evangelho, ver que vai ser tudo perfeito, Deus vai fazer uma barriga na tua vida. Quando a pessoa vem e passa o ano, não viu o que você falou, o culpado é você, pregador. Abre logo o verbo, diz como é que vai ser. Venha para Jesus para ser salvo, mas vai ser perseguido, vai ser torturado. Venha para Jesus, mas a gente vai ter aflição, mas ele já venceu. Pelo amor de Deus. Tem gente cobrando a pregadores até hoje. Cadê aquilo que você profetizou?
Olha o que Paulo disse. Olha o que Paulo falou. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 9. Já em carta eu vos escrevo que vocês não andem com os ímpios. Mas eu não estou dizendo aqueles que estão no mundo, porque se fosse assim, teríamos que sair do mundo. Mas eu vos escrevi que não se assente com aqueles que se dizem ser irmãos, mas é idólatra, beberrão, é avarento, é presunçoso. Isso aqui não é para quem está lá fora, é para quem está no campo, dizendo sou trigo, e Deus falando não é nada, é joio. E eu te digo mais, disse Paulo, nem se assente para comer com eles. Anota aí para lá em casa. Meu Deus. Que isso, pastor? Está na igreja, não respeita a liderança? A paz do Senhor, meu irmão, você está do lado ali do outro. Irmãos, isso não quer por amor, não, mas isso dá exemplo. Foi Paulo que disse: está na igreja, mas todo mês que passa está com a mulher diferente. Está a paz do Senhor e não se aceita a mulher, não. Glória a Deus. Olha aí. Aleluia. Eu preguei na igreja, falei assim, deixei bem que eu culto em doutrina. Há dois tipos de pessoas que desviam. Tem aqueles que tropeçam e caem, e tem aqueles que se jogam. Eu estou aconselhando dois varões que eu sei que é homem de Deus. Foi balançado, caiu. Falou: varão, me ajude, porque ele disse: eu quero para minha vida. A hora que ele em casa, abre a porta. E ai de nós se nos estendemos para quem cai. Tem gente que olha as minhas mensagens assim: é santarrão, rapaz, só prega batendo na igreja. E você me conhece pelo campo. Quem me conhece no profundo é Jesus. Aí a diferença de quem tropeça e de quem se joga. Aí o cara é homem de Deus. De repente ele pegou o seu trabalho, caiu. A gente chora junto, a gente vai para um monte junto. Eu libero a palavra sobre a vida dele, sobre a vida dela. Só que tem pessoas, irmãos, que ele não tropeça, ele se lança no pecado, ele se escandaliza, ele esquece de Deus, ele esquece da cruz. E sabe o que ele faz? Ele não pode pregar mais no bairro, porque o bairro todo sabe, mas ele vai para fora para ministrar. E quem está lá fora está dizendo: é trigo, mas quem conhece ele no campo está dizendo: aqui ele é trigo, mas do lado de lá ele é joio. É momento de arrependimento. O cantoria, rematava a sangue, eu estava um dia desse, pastor Eusébio, aos 4 meses atrás. Orei na madrugada, deitei para dormir. Deus começou a tirar meu sono em cima da cama. Eu despertei com uma visão de Deus na minha cama. Eu toquei na minha esposa e falei: Jéssica, eu tive um sonho horrível. Sentei na cama, comecei a conversar com ela, passar o sonho e a visão. Para você entender, Deus me levou dentro do colégio Cosme de Farias aqui em cima. Eu entrava no colégio, o pastor Eusébio, com o dedo para cima dizendo: pregadores, prostitutos, se arrependa, porque Jesus tem oportunidade para a tua vida. Eu olhava para o lado e dizia: pregadores, arrependemos. E quando eu começava a pregar, eu vi 4 pregadores daqui no bairro. 2 que
e dois que estão afastados. Eu encostava nos dois e dizia assim: Deus está falando com vocês. Ouça a palavra de Deus. Eles começavam a zombar na minha cara e diziam: eu nunca pequei, e dava risada. Eu não estou em pecado, e dava risada. Aí Deus falava comigo: se arrependam. E eu apontando para eles: se arrependam. Só que eles não suportavam ouvir a mensagem do arrependimento. Um começou a correr dentro do Cosme de Farias e o outro saía de dentro do colégio. Eu saía atrás gritando: arrependa. Quando eu saía do colégio missionário, eu me batia com outro pregador sentado na porta do colégio, do lado de fora. E ele perguntava: qual foi aí, rapaz? A mensagem de Deus é para você também. E dizia: se arrependa. E retornava para o colégio do Cosme de Farias. Não sei se os irmãos lembram. Tinha uma árvore ficando no meio do colégio. Ou era na porta, não lembro mais ou menos. Ali tinha um pregador afastado do evangelho. Eu encostava nele e dizia assim: você precisa se arrepender. Porque eu preguei para dois que estão pregando, eles fugiram de dentro do colégio. E tem um do lado de fora. Eu pregava para o afastado. Só que quando eu começava a pregar para o afastado, a minha boca começou a grudar, saía mel de dentro da minha boca. E quando eu começava a pregar e o mel descendo pela minha boca, eu sentia uma angústia dentro da minha alma. Aí eu falava: vou lavar minha boca e volto para pregar. Quando eu entrei dentro do banheiro do colégio, tinha uma irmã que caiu no adultério. O marido era presbítero, tudo do Cosme de Farias. E ela estava chorando no espelho. Eu olhava para ela e falava assim: vira para minha boca, porque aqui está tendo angústia, mas na minha boca tem mel. Aí ela dizia assim: olha para os meus dentes como estão. E quando eu olhava para o dente dela, todos os dentes estavam mole para cair. Naquele momento Deus tomou ela no sonho e falou assim: ó, estão todos para cair. Só que ela não entendia o que ela estava falando. Foi Deus não falando dos dentes. Quando eu disse para ele, eu falei: Deus, que isso é esse? E Deus falou comigo na cama: o colégio Cosme de Farias não é o colégio, é o próprio bairro. O pregador que estava em prostituição que correu, ele vai sair do bairro. Mas já tem um que já saiu da lado de fora. Foi para outro bairro. Eu não diga mais. Lembra da mulher com o dente caído? Eu falei: lembro. Os dentes são os pregadores que eu mesmo vou arrancar. E sabe o que é interessante? É que todos eles estavam afastados no sonho e afastados da realidade também. E dois continuavam a voltar a pregar. Sabe o que Deus está dizendo? Não se importe com a aparência de ninguém. Se isso aqui não for amor, eu largo o evangelho hoje. Você está pensando que amor é dar o pé nas costas, dizendo que nada, rapaz, continua como você está. Você pensa de Deus. Só que a palavra de Deus nos diz que Deus, ele aceita e ele repreende todo aquele quanto ele ama. Se isso não for amor,
Deus. Sabe o que é mais interessante? É que quando Deus chamou de fora, Deus falou assim, ó, anota, escreve. Eu escrevi o sonho todo no celular. Quando passou 2 meses, eu falei, nunca mais vi fulano. Aí falaram, tá sabendo não? Eu falei, de quem? Não mora mais aqui não, foi embora. Eu falei, foi? Passou um tempo e falou assim, você viu fulano? Que caiu? Eu falei, tem um que voltou para Jesus, é bênção? É, mas já voltou pregando. Eu falei, sem contar o sonho. Sabe por que Deus revela dessa forma? Porque Deus ama. Isso se chama oportunidade. O tempo de decidir se eu vou ser recolhido no celeiro ou se eu vou ser lançado no fogo não é depois que eu morrer. O tempo de escolher é hoje, é agora. Hebreus 9:27. Ao homem foi ordenado morrer apenas uma vez. Passando disso, segue-se o juízo. Sabe aonde é o lugar que mais tem arrependimento? Não é na igreja, irmãos. O lugar que mais se arrepende é no inferno. Mas lá não tem mais jeito. Pode se arrepender, pode se espernear, pode chorar, mas depois que morrer, acabou. Fala para teu irmão aí. É hoje que você tem que decidir. Ou você é trigo, ou você é chão. Levante as suas 2 mãos para glorificar para Jesus. Glória, 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 Aplauda glória. Jesus aqui na frente. Eu costumo dizer, igreja, que quem tem que mandar na boca do pregador é o próprio Deus. Existe mensagem para tudo. Se Deus falar, escolhe uma mensagem para ele lá, aí eu vou escolher aquela que vai fazer você pular da cadeira 2 metros. Só que nós precisamos ser temente a Deus. Sabe quantas vezes Deus me impulsionou para falar do sonho? Nunca. Foi a primeira vez. A pergunta é, quem é você no campo? Quem sou eu no campo? Meu Deus. Aleluia. Quem somos nós no campo? Quem somos nós no campo? Aleluia. Glória a Deus. Um dia desse falaram comigo assim, pastor Eugênio, sabe que eu tenho medo, varão? Eu falei de quê? Das mensagens duras? Eu falei, não sei. Diga aí, é que quando quem prega duro cai, que é pior. Eu falei, é? Eu prefiro que arranque a minha cabeça. Eu prefiro que arranque a minha cabeça. Sabe o que é interessante? Porque hoje eu faço o que Deus manda. Amanhã, quando dá meio-dia, que não tiver comida lá em casa, 12:30 aparece, Deus bota. Você entendeu o negócio? Se chegar